Calorosas saudações, e nos dias de hoje é muito fácil ouvirmos e sermos acusados de votarmos na extrema-direita ou de sermos da extrema-direita, seja o que for, não é? E a verdade é que se há algo que nunca será acusado de votar ou de ser da extrema-direita, é o botão do like deste vídeo, porque ele também não vota. Portanto, aproveitem, meus amigos, pela democracia, não é? Metam like no vídeo e subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 40 mil subscritores e partirem também nas vossas redes sociais. Relembro que podem utilizar o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto. Ora, estamos perto das eleições europeias, não é verdade? E, de forma que já fizemos o votómetro do Jornal Expresso, vamos agora então fazer o votómetro do Jornal Observador. Portanto, sem mais demoras, vamos então começar este quiz para depois ver quais os partidos que mais se assemelham a mim. Eu vou deixar depois o link no primeiro comentário afixado para vocês também poderem fazer o teste. Vamos começar então. E, então, o direito ao aborto deve ser consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Discordo totalmente. A moldura penal em Portugal parece-me justificável nos termos atuais. O aborto ser um direito entra em conflito com o facto do direito à vida estar consagrado a nível constitucional, porque, apesar de tudo, de um ponto de vista lógico, o aborto termina com uma vida. E, portanto, ser consagrado o direito ao aborto entra em conflito com a questão do direito à vida. Uma coisa é discutirmos a ilicitude despenalizada que o aborto é e os termos legais da sua existência em determinados casos excepcionais na lei portuguesa ou europeia. Outra coisa é consagrarmos isso como um direito humano, quando literalmente estamos a falar de algo que acaba, bem ou mal, com uma vida humana. Portanto, discordo totalmente. O Pacto Ecológico Europeu é uma boa maneira de realizar a transição energética. Discordo totalmente. Volto a frisar, a transição energética deve ser feita através do incentivo à inovação tecnológica e não através da restrição ao nível do consumo obrigatória que muitos destes pactos, inclusive é este, quer implementar. Nomeadamente a nível dos transportes privados, carros, etc., à combustão. O Parlamento Europeu deve ter mais poderes que neste momento pertencem aos governos nacionais, ou seja, isto significa que deixaríamos de ter mais soberania, ou iríamos ter menos soberania, mais áreas para entregarmos a instituições europeias. Eu acho que já chegámos ao limite, nomeadamente acho que desde 1993 com Maastricht, a partir daí praticamente tudo o que foi feito, não digo tudo, mas a partir daí já entramos em excesso na União Europeia, até aí parece-me bem, mais do que isso não, e portanto aqui discordo totalmente. Os países devem ter a sua própria visão estratégica em vários pontos, em várias matérias, nomeadamente política externa, segurança e defesa, que era aí de certeza que o Parlamento iria ter mais incisão a nível legislativo. Ora, em matéria de política externa, aqui está, a União Europeia deveria falar a uma só voz. Mais uma vez, discordo totalmente, porque tendo em conta as matrizes culturais e diretrizes civilizacionais diferentes dos povos europeus, nós nunca poderíamos falar a uma só voz, como por exemplo os Estados Unidos da América, e nunca poderíamos ser os Estados Unidos da Europa do ponto de vista federal, porque a cultura, os interesses geopolíticos e geoestratégicos, o posicionamento geográfico, é todo ele muito diferente entre os 27 Estados-membros e, portanto, há que saber uma limitação ao nível da integração, que eu acho que já foi muito além disto. Além do mais, desde o Tratado de Lisboa de 2007, que a União Europeia tem personalidade jurídica e já se pode representar a ela própria em matérias de política externa em várias cimeiras internacionais, coisa que eu sou completamente contra. Portanto, discordo totalmente. A União Europeia deve acabar com o princípio de unanimidade no processo de tomada de decisão. O que é que isto quer dizer? Em matérias de voto, muitas das vezes não, mas nós temos duas opções. Ou as coisas passam por maioria, com um voto de maioria, ou as coisas passam por um voto por unanimidade. Isto chamam-se duas coisas. Temos a vertente supranacionalista, em que os votos são aprovados por maioria, e a vertente intergovernamentalista, quando os votos só são passados por unanimidade com a concordância de todos os membros. São estas duas grandes diferenças. Ora, eu acho que em matérias de política externa, segurança, defesa, tópicos mais sensíveis à segurança nacional dos países, só se deve avançar a uma só voz se todos concordarem com esse mesmo avanço. Não faz sentido, do ponto de vista geoestratégico, estar a avançar com a maioria, por exemplo, se 14 países votarem a favor e 13 votarem contra, temos quase 50% da União contra esse mesmo avanço. Portanto, a avançar em processos de tomada de decisão é preciso unanimidade e a concordância de todo e qualquer membro, independentemente de qualquer que ele seja. Portanto, discordo totalmente, isto não deve acabar, a unanimidade deve ser reforçada, nomeadamente a perspectiva intergovernamentalista. A idade de reforma deve baixar, mesmo que isso tenha custos para a sustentabilidade da segurança social.
discordo totalmente. Eu creio que as idades das reformas estão bem atribuídas. De um ponto de vista utópico, se me perguntarem, a idade da reforma para mim era aos 18 anos, ninguém trabalhava, não é? Mas isso era o mundo dos unicórnios. Eu acho que há um equilíbrio relativamente às realidades sociais dentro do panorama europeu, que são das melhores do mundo neste momento, e, portanto, diminuir a idade da reforma quando a esperança média de vida está a aumentar neste momento não faz de todo sentido. O aumento da idade também não sou a favor. Eu acho que estamos num nível parcialmente agradável, diria eu. O uso de drogas leves para fins recreativos deve ser legalizado. Eu aqui discordo totalmente. Não sou a favor da criminalização de drogas, do consumo de drogas leves. Sou a favor da sua legalização para fins medicinais, mas sou contra para fins recreativos, até porque o tipo de drogas leves, nomeadamente no caso da marihuana, são dois tipos diferentes, nomeadamente nas substâncias que o compõem, no caso o THC para a questão recreativa e no outro o CBD para a questão medicinal. E são coisas diferentes e, portanto, eu aí tenderei a discordar para a questão recreativa, até pelo impulso de questões de esquizofrenia, ansiedade e depressão que este mesmo consumo pode trazer. Eu sei que alguns dos meus subscritores são contra esta minha opinião, enfim, é bom discordarmos, não é? É bom discordarmos, mas é a minha visão e podem estar tranquilamente a rebentar um grande canhão enquanto veem este vídeo, desde que metam like no mesmo, não se esqueçam. Continuando, o Governo deve abrandar o ritmo da redução da dívida para aumentar o investimento público. Eu aqui vou tender a discordar, atenção, porque eu creio que aqui estamos a falar do governo português, não é? E a realidade é que nós em Portugal ainda temos uma percentagem de dívida pública em percentagem do PIB particularmente elevada. Deveríamos estar à volta dos 60%, o valor parcialmente ou particularmente saudável, e estamos a 90 e tal por cento. Portanto, eu aqui tenderei a discordar. Eu acho que há margem agora para fazer mais investimento público do que havia no passado, mas ainda é preciso acertar a dívida pública. O déficit já está acertado, mas a dívida pública não. Portanto, aqui vou tender a discordar, embora compreenda que o investimento público é importante. As novas regras orçamentais são insuficientes e as metas de cumprimento do déficit devem ser aplicadas de forma ainda mais flexível. Não percebo bem a questão. Ou seja, relativamente à dívida pública nós temos regras, mas eles aqui dizem que as novas regras orçamentais são insuficientes, portanto queremos mais regras, mas ao mesmo tempo queremos que o déficit seja mais flexível. Eu sou a favor de uma maior flexibilidade no déficit, embora os 3% me pareça um valor saudável, que é o máximo que nós podemos ter em percentagem do PIB. Portanto, eu aqui vou... e do déficit devem ser aplicadas de forma ainda mais flexível. Eu aqui vou colocar tendo a concordar, tendo em conta que eu até, se o déficit aumentasse até 4%, acho que não faria assim tão mal, não é? Não seria por aí. Eu creio que a pergunta é relacionada com isso, porque, não sei, parece um pouco contraproducente, pode ser má compreensão minha, mas aqui vou tender a concordar. O aumento do número de imigrantes é positivo para Portugal? Não, necessariamente, não é? Portanto, neste momento eu creio que já há um excesso de imigração devido ao descontrolo que existiu e, portanto, algo tem que ser feito relativamente a quem já entrou e àqueles que futuramente irão tentar entrar. Portanto, não acho que seja positivo, até porque houve e há um grande descontrolo a nível daquilo que é o processo de imigração em Portugal e isso pode causar vários problemas do ponto de vista da burocracia, do ponto de vista da segurança interna, porque muitas das vezes nós não sabemos quem as pessoas são, porque entram sem documentação e isso poderá gerar perigo ao país. Portanto, discordo totalmente. O IRC deve ser reduzido, concordo, acho que é o primeiro concordo totalmente que eu coloco aqui, não é? Estou um bocado do contra, mas concordo totalmente, obviamente, até porque isso seria até uma boa forma de desvalorização fiscal do ponto de vista da atração do investimento direto estrangeiro, porque o IRC sendo reduzido, mesmo que de um ponto de vista temporário, a 3, 4, 5, 6 anos, para empresas que injetassem capital milionário em Portugal, seria vantajoso e até a nível da criação de postos de trabalho particularmente interessante. Portanto, concordo totalmente. A Irlanda fez isso e recuperou de uma crise económica em 10 anos a fazer exatamente isso. Aliás, o YouTube, por exemplo, está sediado na União Europeia em Dublin, portanto, é um exemplo perfeito. Em Portugal, os criminosos mais violentos devem ser punidos com maior severidade. Concordo totalmente, eu sou a favor da prisão perpétua revogável, ou seja, uma pessoa é condenada à prisão perpétua, mas de 25 em 25 anos é avaliado se é possível sair. Se estiver melhor e possível de reintegrar na sociedade, é reintegrada, se não, mantém-se lá dentro. Portanto, nesse ponto de vista, este aqui não há muito a dizer, concordo totalmente, portanto, eu sou a favor da prisão perpétua revogável e, portanto, concordo totalmente. O Governo deverá ter uma política mais forte de controle de rendas, discordo totalmente, controle de preços nunca resultou, nem vai resultar, é um desincentivo brutal à oferta. O problema neste momento em Portugal é a falta de oferta privada, nomeadamente no ramo da habitação, e isso tem que ser feito com incentivos fiscais à construção
e enquanto isso não for feito, o problema não se resolve. E não vai ser com habitação pública, lamento dizer. Ora, Portugal deve apoiar o reconhecimento do Estado palestiniano de forma unilateral. Quando eles dizem de forma unilateral é no sentido de ser Portugal em contradição à União Europeia. Vamos fazer só Portugal deve reconhecer o Estado palestiniano. Eu tendo a concordar. Eu sou a favor da solução dos dois Estados, como vos disse, sempre fui. Agora aqui a questão é que neste momento a Palestina não tem instituições, nem propriamente um território particularmente definido para conseguir institucionalizar-se do ponto de vista de uma nação. Agora, se eu acho de um ponto de vista da nação em si devem existir os dois Estados, Israel e a Palestina, claramente, isso sem dúvida. Agora, o problema que a Palestina tem é a falta de instituições, a falta de reconhecimento do ponto de vista internacional e, ao mesmo tempo, o problema Hamas, que me parece o mais problemático destes problemas todos, embora, do ponto de vista ético e moral, se tirarmos isso tudo à parte, eu tenderei a concordar, na prática será outra questão. Portugal deve apoiar a adesão da Ucrânia à União Europeia. É assim, se a pergunta é para... Como é que eu hei de responder a isto? Se a pergunta é agora, se me perguntarem agora, a União Europeia deve apoiar a Ucrânia a entrar? Honestamente não, a Ucrânia nem sequer é uma democracia, segundo vários indicadores. O índice de democracia do The Economist rotula a Ucrânia como um regime híbrido, nem sequer é uma democracia, nem plena nem imperfeita. É um regime híbrido, uma mistura de autocracia, uma ditadura com alguns pontos de democracia, portanto, nem é propriamente, nem segue propriamente os requisitos necessários para entrar na UE, está em guerra, não cumpre com os critérios de convergência. Agora, se me perguntarem daqui a 10 ou 20 anos, isso aí já é outra história, mas de momento eu vou colocar, vamos perguntar assim, se a pergunta fosse Portugal deve apoiar a adesão da Ucrânia à União Europeia daqui a 10 anos, eu colocaria tendo a concordar, ok? Mas como a pergunta é agora, eu colocarei tendo a discordar relativamente a estes pontos todos. Não é uma democracia, não cumpre com critérios económicos, está em guerra. Agora, se a pergunta fosse daqui a 10 anos, aí sim. Portanto, eu por agora tendo a discordar, não é? Obviamente. Mas concordo com a projeção de apoio para daqui a 10, 15 ou 20 anos. Isso aí é outra história, se a Ucrânia se quiser integrar no Bloco Europeu, e aí tudo bem. A introdução do euro, a moeda única, foi muito positiva para a economia portuguesa. Eu respondi a isto no Expresso, mas eu acho que a pergunta estava formulada de forma diferente no quiz do Expresso do que aqui no Observador. E eu dei outra resposta do que vou dar agora. Eu meti neutro na do Expresso, mas porque a pergunta estava formulada de outra forma, acho eu, porque não tinha aqui o muito positivo. Porque eu não acho que o euro foi muito positivo para Portugal. Acho que o euro trouxe coisas boas e trouxe coisas más. Eu acho que o euro aqui entrava numa questão de neutro, muito honestamente. Mas como a pergunta é se foi muito positiva, eu discordarei. Não foi muito positiva. Teve coisas positivas e teve coisas negativas. Aproximou-nos da Europa desenvolvida do ponto de vista de estarmos na mesma União Económica e Monetária, mas ao mesmo tempo facilitou muito mais o nosso endividamento que hoje ainda pagamos, nomeadamente através da crise da dívida soberana e também conhecida como a crise do Euro 2010. Portanto, eu aqui tenderei a discordar pela questão do muito positiva, numa situação de opinião geral seria neutro, mas tenderei a discordar. A integração europeia deve ser ainda mais aprofundada, discordo totalmente. A integração europeia significa retirar soberania aos Estados-nação e colocar esse mesmo poder institucional em instituições supranacionais europeias, e eu acho que já atingimos esse limite. Os países devem defender o seu interesse e não a Europa sobrepor-se a esses mesmos interesses nacionais. Portanto, discordo totalmente. É importante descer o IRS para dar mais poder à classe média, claramente, concordo plenamente, até porque nós precisamos de estímulos à produção e se não houver incentivos ao consumo, a produção não é estimulada, não há aumento da oferta. A NATO é central para a defesa dos interesses estratégicos de Portugal. Eu aqui vou colocar tendo a concordar por uma simples razão. É porque a NATO nos dias de hoje tem alguns defeitos. O approach e a abordagem que a NATO às vezes tem do ponto de vista geopolítico, nomeadamente quando teve as práticas que teve nos Balcãs, na Líbia e afim, em 2011 e em outros casos também, que eu não considero que sejam os melhores exemplos para a NATO, muito honestamente, mas em todo o caso, do ponto de vista estratégico, dá jeito a Portugal estar na NATO. Contudo, é preciso colocar mais Portugal dentro da NATO e menos NATO dentro de Portugal. Não sei se me faço entender. É preciso que o interesse geoestratégico de Portugal não seja sobreposto a isso, ou melhor, o interesse geoestratégico da NATO não se sobreponha ao interesse geoestratégico de Portugal. E, portanto, eu acho que isto é mais ou menos unânime na sociedade portuguesa, exceptuando talvez o PCP. Eu tenderei a concordar pela questão da defesa estratégica. Agora, vamos ver se a minha opinião não muda com a abordagem que a NATO pode ter relativamente à questão russa e ucraniana. Mas, por agora, eu coloco tendo a concordar. Vamos ver
no futuro. E eu sei que há talvez uma ala mais à direita cética da NATO, eu compreendo o porquê, mas do ponto de vista estratégico, relembrem-se que até quando Portugal era uma autocracia com Salazar, Portugal foi um dos países fundadores pelo interesse da ligação com os Estados Unidos com a base das lajes, não é? Portanto, são várias questões aqui, é uma questão complicada para eu estar a desenvolver aqui, eu vou colocar tendo a concordar. E depois temos aqui os ponderadores, o que é que eu dou mais importância, não é? Portanto, é a imigração, a questão europeia e a questão económica. Ora, Parlamento Europeu, exatamente, política externa, exatamente, unanimidade, a idade da reforma nem por isso, drogas leves também não, o Governo deve abrandar o ritmo da redução da dívida, imigrantes, exatamente, o IRC deve ser reduzido, em Portugal os criminosos, exatamente, criminalidade, controle de rendas, isto de Palestina, ok, é política externa, mas não é fulcral, questão ucraniana, ok, tudo bem, vamos meter aqui o euro só para ver aqui um teste, a integração europeia deve ser mais aprofundada, IRS também, e vou só colocar aqui nestas questões sociais, vou colocar menos, por uma simples razão, porque em eleições europeias pouco contam, não é que eu não considero que sejam importantes, mas do ponto de vista europeu, vale o que vale, em eleições internas importam muito mais. Portanto, vamos testar aqui então os resultados. Não me surpreendo, honestamente, se bem que, sou-vos sincero, também varia pelas perguntas. Deu-me 87% Chega. No quiz do Expresso, dava-me uma similitude muito grande entre o Chega e a Iniciativa Liberal. Estavam empatados. Para quem viu o vídeo também aqui no segundo canal, dava 77% Chega e dava 76% Iniciativa Liberal, quase empatados. Era ou uma coisa ou outra, já não sei. E aqui tem uma diferença significativa. Em muita proximidade com o Chega, depois com a AD, depois com a CDU, talvez pelo meu ceticismo relativamente à questão da abordagem com a Ucrânia, a Iniciativa Liberal e depois os partidos todos da esquerda. Não me surpreende este resultado. Talvez colocaria a Iniciativa Liberal mais acima, muito honestamente. Não sei que importância é que também a bússola e a correspondência dá às questões económicas, que é o que me faz aproximar muito da IEL, mas não me surpreende, muito honestamente. Deste ponto de vista, em matéria de política externa, não se esqueçam que isto não é propriamente política geral, é só matéria de política externa com as eleições europeias. E depois aqui na bússola, onde eu estou, mas a bússola está um bocado mal, não quero criticar, mas, ou seja, para mim parece incongruente por uma questão, que é, eu estou aqui como mais conservador do que o Chega, não é? Mas eu sou economicamente mais liberal do que o Chega. E as minhas respostas foram todas dadas nesse sentido. E a Iniciativa Liberal e a AD não são tão liberais, não são tão à direita, isto é a direita económica, não são assim tão liberais à direita, porque isto aqui representa quase o anarcocapitalismo, não é? Portanto, e a AD, de um ponto de vista de social-democracia, não deveria estar aqui. Portanto, não faz sentido, honestamente. Este posicionamento não concordo, mas enfim. De resto, ok, sim, aqui nesta posição, conservador-nacionalista, concordo, mas na questão económica não concordo nada. E acho que é isto, não é? Acho que está feito, não é? Está feito, exato. Bom, amigos, ficamos por aqui então. Digam-me o que acharam. Metam um like na live que ajuda bastante. Subscrevam também o canal. Partilhem nas vossas redes sociais. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.